Oi, pessoal. O tema da nossa aula de hoje vai ser o dimensionamento das ligações soldadas, mais especificamente o cálculo das existências de cálculos para as ligações soldadas. Então, com o objetivo dessa aula, nós temos que aprender o dimensionamento das ligações com soldas, de acordo com o tipo de solda e esforço solicitante. Alguns temas aqui que nós vamos ver, inclusive, que estão presentes na nossa NBR 8800, que é a que trata desse assunto. Então, eu dividi aqui essa aula em duas partes. A primeira com a revisão sobre quais são os esforços que estão atuando nas soldas, para em seguida passar sobre o dimensionamento das soldas de entalhe e soldas de filete. Ok? Lembrando que as soldas de entalhe, as soldas podem ser classificadas de acordo com a posição do material em relação ao material de base, podendo ser solda de entalhe, que vai estar é aquela em que o material da solda é colocado entre as duas peças, preenchendo aqui completamente ou parcialmente. Nós podemos ter a solda de filete. A solda de filete é aquela que vai estar atuando aqui na lateral, nas faces laterais do material, né? Se eu tiver, por exemplo, duas chapas aqui a serem unidas, a solda de filete ela vai ser executada aqui, ó, sem penetração nesses materiais. Ela vai ser colada aqui em ambas essas faces. E temos a solda do tipo tampão ou ranhura, que, como eu comentei para vocês em aulas anteriores, nas obras que eu vi utilização de estruturas metálicas, eu não lembro de ter visto nenhuma solda desse tipo, então eu acredito que ela seja menos comum. Ok? Nessa solda é feito um furo na chapa, né, uma ranhura, e o material de solda preenche esse furo, fazendo essa conexão entre as duas peças. Nas soldas a gente tem alguns elementos. Nós podemos chamar aqui de garganta essa dimensão aqui que liga. Vamos lá, vamos começar pelas pernas. As pernas vão ser as laterais da solda que estão em contato com as peças, né? Igual nesse exemplo que eu dei no slide anterior, nós temos aqui uma solda de filete que está encostada aqui em duas peças. Esses comprimentos aqui que estão encostando nas peças são as pernas. A face vai ser dada então unindo as extremidades dessa perna, embora tenha essa superfície boleada. A gente chama isso aqui de face. E a garganta vai ser a altura desse triângulo, né? A distância da raiz, que é o ponto de encontro das duas faces, até a face. Essa é a garganta, certo? A gente dá também o nome de penetração a soldas de entalhe, que vai estar relacionado aqui, por exemplo, nessa solda que é de penetração parcial aqui, de bisel. Vamos pegar aqui. Ela pode até ter também essa superfície boleada, mas a gente vai pegar aqui uma penetração de acordo com o que diz aqui. Se nessa aqui, por exemplo, dessa solda de penetração parcial, nesse formato em V, se esse alfa, a abertura dela, for maior do que 60 graus, a gente pode considerar que a penetração é igual a essa espessura toda, esse Y aqui da face até o fundo da solda. Caso esse alfa seja menor, nós vamos ter que subtrair de 3 milímetros, considerando aqui essa superfície boleada, as imperfeições, ok? Então, como a gente viu nas aulas anteriores sobre soldas também, quando é feito o dimensionamento, são calculadas as cargas, a gente calcula as cargas de tensão na garganta da solda, de forma que a gente vai considerar como uma superfície resistente de cálculo esse plano formado aqui
entre a raiz, a garganta e a face, ok? A raiz, que é o ponto de encontro das duas peças, a garganta, que é ligando as duas pernas da solda, né? Aqui uma perna e outra perna. E essa aqui vai ser a garganta e vai formar esse plano aqui. É esse plano que a gente vai usar para o cálculo das tensões existentes. Então, como é que a gente vai fazer o dimensionamento das soldas? Nas soldas de entalhe, primeiro a gente vai ter que calcular aquela área efetiva da solda, que é aquela área resistente que a gente viu delimitada pela garganta, a face da solda e a raiz da solda, certo? Então, para isso, nós vamos observar aquelas especificidades em relação ao tipo de solda, se ela é de filete ou de entalhe. No caso da solda de entalhe, se ela é penetração total ou penetração parcial. Penetração total é a que pega a superfície, a espessura toda da chapa mais fina. A de penetração parcial é aquela que pega apenas uma parte das chapas, ela não vai à profundidade toda, né, da espessura, ou seja, né, isso aqui é T, então Y é menor do que T, certo? Para isso, a gente vai precisar então calcular essa área efetiva. Essa área efetiva, ela vai ser dada pelo AW, vai ser a espessura efetiva, né, que vai ser o nosso TE, que vai estar relacionado à penetração da solda, que a depender da geometria dessa solda de entalhe, se ela é de bisel, se ela é em V, se ela é em U, a norma apresenta algumas especificidades que devem ser observadas. É que no caso, para a solda em V, quando esse alfa ele é maior do que 60 graus, a abertura da solda, então nós vamos usar o TE, que nessa equação vai ser a própria penetração aqui, quanto que ela penetrou na chapa. Quando nós temos outros valores de alfa, né, que por exemplo entre 45 e 60, nós vamos diminuir de 3 milímetros. E isso multiplicado pelo L. Quem é o L? O L é o comprimento efetivo da solda, né? Então nós vamos imaginar aqui duas chapas sendo unidas. Ok, eu vou colocar aqui uma penetração total só para facilitar. Esse comprimento aqui da solda L, ela vai bem aqui, né? A solda está preenchendo esse espaço aqui, a solda de entalhe. Esse comprimento L da solda é o que vai ser usado aqui. Então, para o efeito de cálculo, a área que vai estar resistindo é essa aqui. TE, a espessura da chapa, a espessura efetiva da solda, né? Multiplicado pelo L, que é o comprimento da solda. Nós temos também que essa área da solda, né, resistente, ela vai considerar aqui no caso de chapas de espessuras diferentes, vai pegar a espessura da chapa menor, aqui no caso de uma penetração total, né? Nós vamos considerar então a espessura menor multiplicada pelo comprimento da solda, a mesma coisa. Isso inclusive considerando as voltas da solda que tiver. Por exemplo, se nós tivermos uma chapa aqui ligada a outra chapa aqui. Então, o comprimento total da solda vai ser todo esse comprimento aqui, essa lateral, mais essa frente, mais essa lateral aqui. Nas soldas de penetração total, então, quando elas forem sujeitas a esforços de compressão ou tração perpendiculares ao eixo da solda, né? Ou seja, naquele exemplo que eu dei das duas chapas, eu tenho duas chapas aqui, essa força vai estar atuando aqui perpendicular à solda, seria esse caso aqui. É isso que ele está mostrando aqui, a força sendo aplicada perpendicular ao eixo da solda, como se eu estivesse continuando aqui ela.
A resistência de cálculo ela vai ser obtida a partir do escoamento do metal de base. Ou seja, nós vamos considerar então aquela área AMB da solda, que vai ser, no caso, o T mínimo multiplicado pelo comprimento da solda, o LW, multiplicado pela tensão de escoamento, esse aqui é o FY da chapa, então esse aqui é da chapa, dividido pelo gama A1. Isso aqui dá aquela tabela da norma para estruturas metálicas, né? Para perfis e chapas metálicas, esse gama A1 é igual a 1,1. E tem que ser observado então que a tensão solicitante ela tem que ser menor do que ou igual a essa tensão resistente, esse gama RD. Então é isso que é observado na hora de se fazer de se calcular a resistência dessas soldas de penetração total. Ok? Aqui tem a observação ainda que esse gama A1 é 1,1 para combinações normais, especiais ou de construção, e ele vai ser igual a 1 quando as combinações forem excepcionais, tá? Quando nós tratarmos então das soldas de entalhe de penetração parcial, lembrando que penetração parcial é quando eu tenho as chapas aqui e o entalhe, a solda, ela não penetra toda essa espessura da chapa. No caso, se tivéssemos uma chapa menor e uma maior, ela não penetraria toda a espessura da chapa menor. Quando essas soldas de penetração parcial de entalhe, né? Soldas de entalhe de penetração parcial estiverem sujeitas também a esforços de compressão ou tração perpendiculares ao eixo da solda, o mesmo caso do slide anterior. A resistência de cálculo ela vai se dar o menor dos valores, que vai ser ou a resistência de ligação com o metal base ou a resistência do metal de solda. Então, como é que nós vamos fazer isso? A resistência da ligação com o metal base vai ser aquela mesma equação que a gente viu no slide anterior, onde nós temos a área da solda, que é a espessura vezes espessura efetiva vezes o LW, o comprimento, a tensão de escoamento do metal base, e o dividido pelo gama 1, que vai ser aquele 1,1 ou 1, a depender do tipo de combinação. A outra resistência que pode ser, vai ser a resistência do metal de solda. Essa resistência do metal de solda ela vai ser dada por essa equação aqui, onde nós temos 0,6, onde esse 0,6 representa um coeficiente que está relacionado às incertezas quanto à qualidade da solda, da execução, ok? Multiplicando pelo AW, que vai ser também aquela espessura da solda vezes o comprimento, multiplicado pelo FW, que aqui já é o escoamento, a resistência ao escoamento, né? A tensão de escoamento do metal da solda, aqui já é metal da solda, o que nós vamos ver é que sempre que tiver esse W ele está referindo a solda, dividido por esse gama, esse coeficiente de ponderação aqui, gama W1, que também vai depender dos tipos de combinações. Ele vai ser 1,25 para combinações normais, especiais ou de construção, e 1,05 para combinações excepcionais. Se a gente prestar atenção aqui, comparar por que esse gama A1 é menor do que o gama W1, né? Ou seja, por que o gama para o metal base é menor do que o gama para a solda? É fácil a gente ver, né, que como a solda ela é executada em campo, nós vamos ter mais incertezas quanto à qualidade, quanto a, como nós vimos
Nas aulas anteriores também temos diversos defeitos em relação à solda, que podem entrar gases da atmosfera, ela pode ter poros que vão diminuir a sua resistência. Então, devido à execução, nós temos um coeficiente de segurança que deve necessariamente ser maior para garantir que a nossa estrutura vai estar funcionando independente desses pequenos erros que podem acontecer. Já o gama 1, que está relacionado ao material, como o metal ele vem de fábrica, ele ainda é industrializado e tem um controle de qualidade muito maior, esses coeficientes de segurança também são menores. Agora, nas soldas de entalhe, passando para frente, quando elas estiverem sujeitas a tensões de cisalhamento, que vão estar atuando em qualquer direção, independente da direção que elas estiverem atuando, as tensões elas devem ser combinadas vetorialmente e a norma preconiza, então ela mostra aqui para a gente que essa combinação vetorial resulta nas seguintes expressões para resistência de cálculo, onde vamos verificar novamente que a resistência da ligação vai ser a menor entre essas duas resistências. A resistência da ligação com o metal base ou a resistência do próprio metal de solda. Novamente nós vamos ver aqui que é bem semelhante, são bem semelhantes as expressões, com a exceção que, com a diferença que aqui, para a resistência da ligação do metal base, nós temos praticamente a mesma equação, ó, AMB, FY, gama 1, que era o que a gente tinha aqui, né? Só que dessa vez, quando a tensão de cisalhamento, nós vamos multiplicar ainda por aquele fator de 0,6 referente às incertezas da solda. Já para a resistência do metal de solda, novamente nós temos bem semelhante à equação. A única coisa que vai mudar, aqui se vocês verem, é que é o anterior 0,6 AW FW sobre gama W1. Nesse caso, para a tensão de cisalhamento, nós vamos usar o gama W2, que vai ter também valores diferentes. A depender da combinação, se ela é normal, especial ou de construção, o valor é de 1,35, mas se for uma combinação excepcional, o valor é de 1,15. Ok? Nós temos ainda nas soldas de entalhe o caso em que a tensão de tração ou compressão ela for paralela ao eixo da solda. Quando é que isso acontece? Por exemplo, eu estou ligando aqui 3 chapas, uma chapa aqui de mesa, outra chapa de mesa lá embaixo e a alma aqui de uma viga, que vamos fazer, por exemplo, uma viga em I. A solda de entalhe ela vai estar preenchendo todo esse espaço aqui entre as chapas, certo? Que é o que eu estou mostrando aqui em azul. Se nós virmos de frente, nós vamos ver só esses pontinhos aqui, né? Na verdade, isso estaria se prolongando aqui entre as chapas, ou na lateral a gente vê isso. Quando essa tensão estiver paralela ao eixo da solda, não é preciso verificar a resistência da solda. Mas por que isso acontece? Porque quando nós fazemos isso, quando nós temos essa configuração, as próprias peças que estão sendo unidas, elas estão trabalhando para resistir a esses esforços. Então, no caso, a verificação é dada para as peças e não para essa solda. Agora nós vamos para as situações das soldas em filete. De maneira semelhante, nas soldas em filete, a resistência vai ser dada em função da área da solda, né? Em relação àquela delimitação da garganta, o comprimento da solda, né? Que vai gerar essa área resistente aqui, certo? De maneira semelhante, nós vamos ter então que a área da solda vai ser essa espessura da garganta, que é esse T aqui. Esse T aqui que está sendo mostrado, a garganta da solda, multiplicado pelo comprimento. Aqui
considerando, por exemplo, deixa eu colocar aqui de novo aquele exemplo das duas peças sendo unidas. Vamos colocar aqui no longitudinal a solda de entalhe, por exemplo. Vou colocar ela de azul aqui. Ela estaria aqui, né? Em azul. Certo. Ela estaria aqui nessas faces laterais, né? Então eu vou ter a garganta da solda e eu vou ter esse comprimento L aqui da solda. E essa multiplicação que vai dar a nossa área resistente da solda. Certo? E assim como nas soldas de entalhe, é importante a gente lembrar que os esforços solicitantes de tração e compressão que atuarem paralelamente à solda não precisam ser considerados no cálculo, que é aquele caso em que a própria peça vai estar resistindo as peças ligadas vão estar resistindo às tensões que estão sendo geradas. Ok, então para a solda em filete, como é que a gente vai calcular a resistência quanto às soldas, né? Independente aqui da direção das forças, nós vamos ver que nas soldas em filete é considerada essa transferência dos esforços sempre por cisalhamento através da garganta da solda, certo? Então, independente dessa direção aqui que está atuando o esforço, para efeito de cálculo da resistência, nós vamos considerar um cisalhamento através da garganta da solda. Certo? E como é que isso vai ser calculado? De maneira bem semelhante ao que a gente viu para soldas em entalhe também, né? Nós vamos ter que a nossa resistência de cálculo ela vai ser 0,6, aquele fator que considera a qualidade da solda, né, as imperfeições. O AW, que é a área da solda, que é aquela espessura da garganta multiplicado pelo comprimento, multiplicado pela tensão de escoamento aqui da solda, é o FW, dividido pelo gama W2, que a gente viu também que pode ser 1,35 ou 1, vamos voltar aqui, 15, a depender do tipo da combinação de cargas. Essa aqui para as cargas excepcionais, aqui para as demais combinações de cargas. Ok? Para soldas em filete é bem mais simples, a gente não tem muitos casos, porque a gente sempre vai considerar que essa tensão vai ser um cisalhamento através da garganta da solda, e a gente vai ter essa equação aqui mais simples. Ok, pessoal? Se vocês tiverem uma dúvida, vocês podem mandar Vocês podem me enviar também por e-mail, para quem tem meu e-mail, ou para quem está assistindo os vídeos no YouTube pode mandar lá um comentário que eu respondo assim que eu ver e assim que possível, tá? Esse material aqui está sobre as soldas no geral, não só em relação ao dimensionamento, essa resistência de cálculo, vai estar no livro do P-File, das páginas 90 a 107, ok? E essas são as referências da nossa aula. Obrigado, pessoal.